A paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais um trimestre após um necessário recesso, mais um trimestre da nossa escola dominical. E hoje é ceia na sede, nós ainda estamos num domingo de recesso, então estamos gravando essa primeira aula para poder ficarmos em dia quando retornarmos oficialmente com a aula presencial. Nós queremos falar aqui a respeito da revista que vai abordar o assunto A Santíssima Trindade. É o ministério da Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Este é um assunto que não é muito simples, é um assunto que não é compartilhado entre todos. Há pessoas que têm um entendimento diferente, mas nós precisamos ter o mesmo entendimento. E muito importante a ideia, da CPAD em colocar um trimestre completo, porque nós já tivemos uma aula a respeito deste assunto, mas foi bastante breve, e agora nós temos a condição de falar mais profundamente neste assunto que é importante para a fé cristã. Na capa da revista, nós vemos ali uma representação do batismo de Jesus. O batismo de Jesus é um momento onde nós temos ali a representação das três pessoas de forma simultânea. Porque como nós vamos ler no texto bíblico, já em Mateus capítulo 3, ali Jesus chega para ser batizado e desce sobre ele uma pomba e uma voz do céu fala a respeito daquele evento, daquela situação. Então veja que ali nós vamos ter a representação das três pessoas simultaneamente. Corporealmente, só corporalmente, está Jesus, o Espírito Santo representado por uma pomba, e do céu a voz de Deus. Então, nós não vamos encontrar na Bíblia a palavra Trindade. Esta palavra ela é bem mais recente, no sentido de que os estudiosos entenderam que Deus não era apenas aquele que estava no céu, para a gente poder ter o entendimento, mas que também Jesus era Deus, assim como João escreve no capítulo 1, e também o Espírito Santo é Deus devido às suas características reveladas nas Escrituras, conforme vamos ver nas lições subsequentes. Nosso textuário diz da seguinte forma: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. A verdade prática, ela vai chamar, vai puxar a atenção justamente para essa questão da fé. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. A leitura bíblica em classe para esse texto está em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Vamos ler. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então veja, este momento do batismo de Jesus é muito importante. João, quando escreve, no capítulo 1, versículo 33, ele diz da seguinte forma: Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, este João que escreveu é o João Batista. O João de quem está sendo falado aqui, perdão, este João que escreveu é o evangelista. E o João de quem está sendo falado é o Batista. Então são pessoas diferentes, né? O João que testemunhou o batismo de Jesus, ele depois veio a ser morto, né? Mas agora este João que escreveu o Evangelho, aí já é o discípulo, é uma outra pessoa. De formas que João estava ali batizando e ele se depara com aquele de quem o Senhor já havia dito a ele, que viria para ele, seria batizado e seria confirmado que ele era o Cordeiro de Deus quando descesse sobre ele ali o Espírito Santo. Assim aconteceu e se confirmou aquela fala que João Batista havia recebido. Amém? Vamos entrar na introdução e dar sequência. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Ou seja, é o momento em que Deus se revela em três pessoas. Essa questão de pessoa, nós aprendemos que uma pessoa, para que seja reconhecida como tal, ela precisa ter vontade, ela precisa ter intelecto, que é o raciocínio, a capacidade de raciocinar, ela precisa ter ações que são próprias a uma pessoa, né? Que um animal não teria, um vegetal não teria. Então, esse é o diferencial. Quando nós lemos na palavra de Deus a respeito do próprio Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, nós vemos que eles têm intelecto, né, que é o raciocínio, nós vemos que eles têm desejo. Em muitos momentos nós vamos ver, né, o Espírito Santo desejando que algo seja feito de tal forma, Deus também, Jesus também, né? Eles têm decisão, poder de decisão. Essas características são próprias de pessoas, amém? Então, por isso nós definimos como pessoa. Não necessariamente para que seja uma pessoa, tem que ter o corpo. Muitas vezes a alma, quando acabamos de estudar a respeito do ser humano, né? E muitas vezes se confunde quando vai falar de pessoa, fala alma, às vezes fala alma, às vezes fala pessoa, às vezes chega até a falar espírito, né? Mas nós vemos que a pessoa tem essa formação e não necessariamente precisa ser haver um corpo, porque na Trindade só quem tem corpo é Jesus, que foi que se encarnou, desceu e se encarnou. Por isso, ele é o único que tem corpo. Amém? Seguindo, nele, de maneira simultânea, ou seja, em Deus, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. Esta é a maior revelação a respeito da Trindade que nós vamos encontrar na Bíblia, mas nós temos outras.
O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Por que esse comentário dessa base sólida? Porque essa doutrina ela é atacada por outros cristãos e que entendem que não é desta maneira, né? Então, existe alguns ramos aí dos evangélicos que não aceitam essa doutrina a respeito da Trindade. E realmente fica difícil, né, a gente ter essa comunhão com essas pessoas, porque tem um pensamento equivocado, antibíblico e até mesmo sectário, ou seja, é típico de seita. Tudo o que distorce a palavra é tido como seita, é tido como heresia. Seguindo, o episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o ministério da Trindade sob 3 aspectos. Então, vamos ver o que vamos estudar nessa lição. Primeiro, a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Então, no tópico 1, nós já vamos ver a revelação trinitária no batismo de Jesus, né? O item número 1 diz o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, conforme João 1:14, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado, como uma forma de expressar arrependimento. Então veja, Jesus, não sendo pecador, ele foi batizado. O batismo era um ritual, e ainda hoje é um ritual, né? Naquele momento, naquele sentido, as pessoas que estavam sendo batizadas ali, elas estavam passando pelo batismo para receber o que vinha depois de João Batista, porque João ele estava pregando a respeito do arrependimento, chamando as pessoas ao arrependimento, preparando-as para receber Jesus. Então, ele, conforme a profecia de Isaías, capítulo 40, ele era aquele que vinha preparando o caminho para o Messias. Então, nesse preparo, ele batizava as pessoas ali, um batismo de arrependimento. Quando Jesus vem para ser batizado, fica algo estranho, porque João olha para Jesus, reconhece em Jesus o Cordeiro de Deus, aquele que viria para tirar o pecado do mundo. Mas por que o Cordeiro de Deus precisava batizar? E aí Jesus fala para ele: deixa isso assim, para que se cumpra a justiça de Deus. Ou seja, porque Jesus, ele encarnou. Jesus, ele se fez à semelhança dos homens, assim como Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Ele se esvaziou. Então ele se igualou ao ser humano, mas tem um detalhe: sem pecado. Ele tornou-se ser humano, mas ele não pecou. Ele vai ali batizar para se comparar ao ser humano, assim como vocês estão se batizando. Eu quero me batizar, porque como vocês, eu sou homem também. E isto é maravilhoso. E aí vai ficar tranquilo para nós entendermos, porque depois tem mais uma coisa assim de suma importância que Jesus faz como se fosse pecador, mas, de novo, sem pecado. Porque nós vamos ver que o final do ministério de Jesus, ele culmina com a sua morte. E a morte de Jesus
foi a morte como se fosse o pior assassino, o pior bandido, o pior pecador. Porque Jesus, a morte dele, ela vai se dar através da cruz. No Império Romano, a morte de cruz, ela era para o pior criminoso. Como se nós hoje falássemos a respeito de o crime hediondo, que até um tempo atrás, o crime hediondo, a pessoa que sequestrava, a pessoa que estuprava, a pessoa que cometia determinados crimes, o tráfico de drogas, né, tráfico internacional, é um tipo de crime que a pessoa pegava 30 anos de cadeia e cumpria 30 anos de cadeia. Talvez alguém deve lembrar desse tipo de coisa. Uma pessoa que caía num crime desse, meu Deus, sabia que acabou. Acabou para ela. Não havia recurso, não havia o que fazer. Esse era o crime hediondo. Hoje ainda o crime continua sendo hediondo porque ele não diminuiu a sua gravidade. São crimes terríveis, crimes seríssimos, mas eles ainda são passíveis aí de recurso, né? A pessoa cumpre lá um sexto, a pessoa paga lá um valor, né? E uma multa, e a pessoa ela é liberada ali um tempo antes, vai ficar ali no regime semiaberto, né? Fica de dia na rua, fica de noite na cadeia, e aí depois de um tempo ela é liberada, e assim é a tal chamada pena progressiva das nossas leis que tem evoluído, né? Dizem que é evolução, sei lá, mas deixa isso para lá, não é o nosso assunto. Então Jesus, ele morre, ele é castigado como? Veja, essa palavra como, ela significa uma comparação. Ela é uma figura de linguagem, um recurso linguístico para tratar de uma comparação. Então Jesus ele é castigado como um criminoso. Ele não era um criminoso. Ele foi castigado como. É muito importante observar quando tivermos esse recurso no texto. Então, ele é castigado como pecador, como criminoso, e ele morre na cruz. Assim como ele se identificou com os homens lá no batismo, também na morte ele se identifica, mas, de novo, sem pecado. Glória a Jesus. O item 2, a descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Queridos, veja que o ministério no Antigo Testamento, ele sempre se iniciava, tinha uma regra, né? A partir dos 30 anos. Então, quando Jesus completa 30 anos, ele sai para ir ser batizado, porque ali era o tempo de iniciar o seu ministério. Veja, será que era necessário Jesus, sendo Filho de Deus, Jesus sendo o próprio Deus, precisava esperar completar 30 anos? Sim, porque Jesus ele estava num ambiente judaico, cheio de regras, e Jesus não queria estar quebrando certas regras para poder ali gerar conflitos, dificuldades de aceitação, de entendimento. Jesus queria demonstrar obediência. Obediência. Então, ele espera completar os 30 anos. Jesus ele não poderia simplesmente sair realizando tudo que tinha para realizar, mesmo antes do batismo? Não, porque Jesus queria demonstrar a importância do Espírito Santo, que ele não iria iniciar o seu trabalho antes da unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo traz poder. Jesus, sendo todo-poderoso, ele se esvaziou de si mesmo e ele está demonstrando que, para poder realizar o seu trabalho, o seu ministério, ele carecia de ser revestido, aleluia, de ser cheio, de ser ungido pelo Espírito Santo. E isso acontece ali, naquele momento
que ele é batizado. Amém? Então, olha só, logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem, e Jesus viu os céus se abrirem, né, e o Espírito descer sobre ele. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Veja de novo essa palavra como, né? Como é uma comparação. O Espírito Santo não é pomba. Ali foi uma representação. O Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo literalmente ungido de Deus. Então, essa palavra Messias, essa palavra Cristo, esta palavra ungido, são sinônimos. Na verdade, no Novo Testamento, nós temos Cristo, que equivale no hebraico à palavra Machia, que em português vão ser traduzidas por Messias. Então, são tudo a mesma coisa, que vão significar ungido. Machia no hebraico, Christos no grego. Traduz para o português, é um ungido. Amém? Essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início do seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. Então, como falamos, Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele se esvazia de si mesmo no sentido de não se utilizar da sua capacidade. Jesus, ele poderia fazer tudo o que ele passou a fazer, ele já poderia fazer antes, porque ele já era o ungido, ele já era o Messias, ele já era Deus. Né? Quando João escreve no capítulo 1, ele fala, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ou seja, ele sempre foi. Por que ele sempre foi? Porque Deus nunca deixa de ser Deus. Deus sempre é Deus. É até ruim, né, de usar essa a palavra no passado, né? Era, quando falamos era, né? Então, ou seja, parece que deixou de ser, mas na verdade é sempre foi. Sempre foi. Amém? Então, o batismo era para poder demonstrar o início. A partir dali, Jesus ele vai cumprir o seu ministério. Aí, o item 3, a voz do Pai. A aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Nós vamos encontrar isso nos Salmos, Salmo 2, versículo 7, Isaías, capítulo 42, versículo 1, né? Isaías, nesse capítulo 42, ele vai falar a respeito do servo sofredor. Vamos ver aqui Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Né? Então, isso falando a respeito de Jesus, a respeito do Messias. Quando nós olhamos para Isaías 42, no versículo número 1, o servo sofredor, né? Olha, servo do Senhor.
Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então veja que Isaías já está falando isso muito tempo antes de Jesus surgir, de Jesus nascer, né? Se encarnar. Esta é a expressão correta. Então, finalizando ali, a voz celestial inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade. Aliás, perdão, a voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. É o início, né, de Jesus como homem. Desse modo, a voz de Deus do batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Que maravilha, glória a Jesus. Olha, agora nós vamos para o tópico 2, que vai tratar da distinção e a divindade das pessoas divinas. Um ponto bastante importante aqui que nós vamos ver. O item 1, a unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. É a doutrina aí da hipostática, né? A união hipostática aí das pessoas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. É trinitária porque fala de três, né? Então, a obra da redenção funciona da seguinte forma: o Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação. Veja que cada um vai ter uma função. Cada pessoa da Trindade tem uma função durante o processo de salvação. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante já destacarmos que não existe uma gradação entre as pessoas, primeiro, segundo, terceiro, né? Nós costumamos, às vezes, pensar sendo o Espírito Santo o menorzinho, Jesus ali está no meio e o Pai é o superior. Nós não devemos ter esse entendimento. As pessoas são coiguais. O Espírito Santo tem todos os atributos do Pai, que tem todos os atributos do Filho. Essa forma de expressar é para que nós possamos ter um entendimento a respeito de como funciona essa unidade. Amém? Item 2, a pluralidade na unidade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, toda palavra no hebraico que termina com a letra M, né, que nem Elohim, é plural. Então está falando de mais de uma pessoa, mais de uma coisa, mais de um objeto, tudo que termina com im, tem esse M no final, aí tem a ver com plural. Então, Elohim é plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. E aí, quando nós lemos o primeiro versículo lá
da Bíblia, né, já começa com esse plural, porque fala que no princípio criou Deus. A palavra para Deus aqui no primeiro versículo da Bíblia é justamente Elohim. No princípio criou Deus, né, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No texto, o sujeito, que é Deus, está no plural, enquanto o verbo criou, que é bará, está no singular, tá? Indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical em comum reaparece em outros textos bíblicos, e aí tem uma sequência de textos aqui onde acontece, né, o sujeito no plural e o verbo no singular. É uma construção aí diferenciada. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite a pluralidade eterna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Amém? É isso aí. A Trindade é explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, o substantivo singular, nome, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica, né? Então, o apóstolo Paulo, certa vez, ao terminar ali a sua carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele usou uma forma ali de se despedir daquela igreja, e nós adotamos, utilizamos esta maneira de se despedir da igreja ao final do culto, que nós chamamos de bênção apostólica. Veja que a bênção apostólica não é uma obrigatoriedade, não é um mandamento, é algo que nós adotamos, achamos que é importante, isso não fere a doutrina, né? Mas isso não é um mandamento, não tem um mandamento assim na Bíblia. Olha, quando terminar o culto, a reunião, vocês devem impetrar a bênção apostólica. Não tem essa orientação, tá certo? Isso aí é algo que a gente, uma convenção, né? A igreja resolveu se despedir dessa maneira. Alguém pode se despedir assim, terminou o culto, fala, irmão, Deus abençoe, boa noite. Problema nenhum, tá tudo certo. A paz do Senhor, boa noite, graça e paz, vão com Deus. Tá tudo certo, irmão. Não tá errado, não. Mas nós adotamos a nossa igreja, a nossa denominação adotou essa fórmula que o apóstolo Paulo utilizou um dia. Então, a bênção apostólica, né? Que diz a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com vocês todos, com vós todos, né? Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo, foi o que eu falei. Equitativo fala de igualdade, eles são coiguais, amém? Lá, quando nós lemos, segunda aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, lá aparece a sequência, está um pouco diferente dessa que nós temos aqui na revista, tá? Olha, perdão, não tá não, tá bem assim mesmo, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Mas por algum motivo que eu realmente não vou saber dizer qual é, eu vou deixar vocês pensarem aí,
Quem sabe quando nós nos encontrarmos lá pessoalmente na aula presencial, vocês já tenham aí a ideia do porquê. Eu não tenho ainda não. Mas a bênção apostólica que nós impetramos, a maioria absoluta dos ministros, eles dizem: o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, né? E a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Então, veja que a gente colocou Deus primeiro, Jesus segundo, Espírito Santo terceiro. A maneira que o apóstolo Paulo colocou, ele colocou Jesus primeiro, Deus em segundo, Espírito Santo terceiro. Quem está certo e quem está errado? Não muda. Se nós começarmos assim, olha, que o Espírito Santo, através da sua consolação, Deus, através do seu grande amor, Jesus Cristo, vem, através da sua graça, ser com vocês, vai dar na mesma, porque a posição não vai alterar, não muda. A bênção é a mesma. Por quê? Porque as pessoas são iguais, não há uma hierarquia entre as pessoas. Não tem um mais forte, um mais fraco, um maior, um menor. Então a gente precisa ter isso muito claro para evitar heresias. Mudar a palavra de Deus é heresia. Muito bem. Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então veja que aqui já mudou de novo. O Deus Pai em primeiro, o Espírito em segundo e o Filho em terceiro. Não importa a posição. São iguais. Aqui a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito. O Espírito em primeiro. Um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Por quê, irmãos? Porque o Espírito é o Espírito Santo, Senhor é a palavra pela qual Jesus é chamado no Novo Testamento todo o tempo, e Deus Pai, né? Normal, né? Então veja que a posição das pessoas mudou aí algumas vezes, né? E isso não tem problema, não está errado, tá tudo bem, tá tudo certo. Nós precisamos ficar muito atento a isso aí, tá bom? Para não achar que o Espírito Santo não pode vir primeiro, Deus não pode vir primeiro, Jesus não pode vir primeiro, alguma coisa desse tipo assim. Não importa a posição, não tem uma regra, ok? Por quê? Porque as pessoas da Trindade são iguais em poder, em majestade, em honra. São iguais, totalmente iguais, amém? Para finalizarmos, o tópico número 3, nossa aula até se estendeu um pouco aí, o tópico número 3, a relevância da Trindade para a fé cristã. E tem um desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada, ou seja, como se, sendo um ser humano comum, ele foi elevado, como tem algumas religiões aí que entende que ele é o profeta, que ele é um ser humano diferenciado, mas ele não é Deus. Tá?
Então, o Concílio de Nicéia, que foi uma reunião lá, acho que me parece que no terceiro século, não vou lembrar isso agora, uma reunião da igreja que definiu porque haviam ataques a esse ensinamento. Tá? Então, precisou a igreja se reunir e definir. O Concílio de Constantinopla completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa e importante. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai, eterno e não gerado, é a fonte, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esta geração, irmãos, não é no sentido de nascer, tá bom? Geração aqui não tem o sentido de nascer. Isso confunde, porque a gente pega uma palavra e só usa o significado dela primário, aquele significado que a gente aprendeu. Mas as palavras, elas são polissêmicas. Polissêmica significa tem vários sentidos. Nós precisamos ter cuidado com isso. Gerado aqui não é no sentido de nascer, não. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso em Efésios capítulo 2, versículos 13 e 18. E para finalizarmos aqui o item 2, implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, guarda esta palavra, triteísmo, que é a crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus, como vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. Irmãos, qualquer pessoa, seja pastor, seja cantor, seja profeta, seja um curandeiro, seja o que for, irmão, que contraria a palavra de Deus não merece crédito. Guarda isso. O que significa não merece crédito? Não merece ser ouvido, irmão. Não merece apoio, não merece reconhecimento. Nós não devemos dar ouvido a esse tipo de pessoa. Contrariou a palavra? Sai fora. Se a palavra está demonstrando, como nós trouxemos aqui, alguns pontos, e vamos ver através desse trimestre, a palavra traz claramente a doutrina da Trindade. Como que alguém fala contra essa doutrina, fala de outra forma, que Jesus não é Deus como Deus é, que o Espírito Santo não é Deus como Deus é, porque só tem um Deus, e se tiver mais de um Deus é idolatria, e todas essas conversas que nós ainda vamos tratar com mais detalhes mais para frente, se alguém usa esse discurso, não merece a nossa atenção de forma nenhuma. Não merece, irmão, não pode perder tempo com esse tipo de gente. Então, veja, é importante o aprendizado nesse trimestre para nós podermos fixar esse entendimento e, havendo alguém que fale ao contrário, nós termos como debater. E eu não digo ir lá discutir com a pessoa, não. Eu digo aqui, ó, você está ouvindo, mas você não está aceitando. Por quê? Porque você sabe a verdade. E se a pessoa quiser que você explique, você tem condição de explicar, porque você tem o ensinamento. Amém? De posse da sua revista aí, quando você receber a revista da Escola Dominical, você vai poder aprofundar esse entendimento e vai ter sim condição de explicar
para quem precisar, requerer, né, da sua parte, você vai ter condição de trazer ali uma explanação a respeito do assunto. O unicismo ou modalismo, né, ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas, porém, no batismo de Jesus, está claro que as 3 pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente. O unicismo, ele fala assim, olha, vamos nem entrar muito nesse detalhe, mas eles falam assim, Deus, ele se revela em 3 pessoas. Uma hora ele se revela como Pai, outro momento ele se revela como Jesus, como Filho, outro momento ele se revela como o Espírito Santo. Parece uma explicação razoável, né, irmãos? Que é uma pessoa e que às vezes ele é um, às vezes ele é outro. Isso é chamado de modalismo e é antibíblico. Os pais da igreja, que são aqueles líderes que vieram depois dos apóstolos, eles já combatiam esse ensino herético. O que é um ensino herético? É um ensino que é antibíblico, que traz um ensino que não está nas escrituras. Então, o modalismo é antibíblico, o unicismo é antibíblico, não encontra apoio na Bíblia. E tá cheio de crente apoiando, irmão. Crente sério, crente sincero. Tem crente que sai de uma igreja que segue a palavra de Deus corretamente e parte para esses movimentos por conta de louvores bonitos, por conta de pessoas que falam bonitinho, por conta de igrejas que são mais bonitinhas ou com abertura a respeito de algum costume, seja de vestimenta, seja lá do que for, né, de cabelo, e por aí vai afora, irmãos. E nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. Amém? Para finalizarmos aqui, assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E aí, finalizando aqui, ó, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, né? João 17:3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Amém? Vamos para a conclusão? Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a Trindade da revelação de Deus, a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Inegociável significa o seguinte: mas acho que não tem nada a ver, o importante é aceitar Jesus, ficar firme, né? Se é trinitário, se é unicista, não importa. Importa. Pior que importa. E nós devemos dar uma atenção especial a isso. Amém? Deus nos abençoe, nos dê graça, né? Nesse novo trimestre aí, que possamos aprender, nos aprofundar e que o nome do Senhor seja glorificado. Fique com Deus, em nome de Jesus.